Fala pessoal, esse é o nosso convite às 19 trazendo a luz. Estamos mais uma vez aqui para conversar um pouquinho sobre a diferença entre liberdade e libertinagem. Vocês sabem o que significa? Vamos descobrir. Solta a vinheta, amiga. Tururu. Então, galera, eu não sei quantos estão por dentro dessa notícia, mas no dia 5 de novembro agora aconteceu uma coisa bem triste. Lá nos Estados Unidos, o cantor de rap, Travis Scott, ele fez um festival, como ele faz todo ano, chamado Astroworld. E, enfim, deu tudo errado nesse da outra. Quando o cantor Drake apareceu no palco, acho que foi o ponto alto de tudo que aconteceu de ruim naquela noite, porque as pessoas da frente foram pisoteadas pelas que estavam atrás e queriam chegar até o palco. Então, 8 pessoas morreram no evento e, segundo as notícias, 300 pessoas saíram feridas, 17 já foram direto para o hospital e 11 dessas 17 elas foram com paradas cardíacas. E depois, né, dos acontecimentos, mais 2 pessoas faleceram, contando aí 10 pessoas que morreram por causa desse show. E por que a gente está falando disso aqui hoje? As pessoas que vão para o show do Travis Scott, para esse festival que ele faz, falam que é uma experiência. As pessoas são incentivadas a fazerem o que elas quiserem. O cantor ele já foi bem criticado, até porque ele já incentivou as pessoas a pularem as grades para chegarem perto do palco, pularem no palco e todas essas coisas que a gente sabe que não é legal. E muitas coisas ruins aconteceram devido a essa liberdade exagerada, esse mau uso da liberdade. Quando a gente vai no Google pesquisar qual é a diferença entre liberdade e libertinagem, fala o seguinte: de acordo com a filosofia, a liberdade é a independência, a autonomia, espontaneidade do ser humano. Por outro lado, a libertinagem é o fruto de um uso errado da liberdade. Então, por que a gente trouxe esse exemplo do show, desse festival do Travis Scott? Porque ele é um ótimo exemplo de como o ser humano, quando ele faz um mau uso da liberdade, ele consegue passar do limite, e isso é bem ruim, porque muitas pessoas saem machucadas e, como a gente viu, 10 pessoas saíram mortas graças a um uso errado de algo que é bom. E vocês viram que a gente tem um convidado aqui, apresentar ele. Gente, esse é o Evandro, e ele vai falar um pouquinho com vocês sobre liberdade. Pode falar, Evandro. Opa, Sara, tudo jóia? Boa tarde, pessoal, beleza? Estou aqui participando do Trazendo a Luz, com essa oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês desse show que foi, na verdade não foi um show, né? Para mim foi mais uma tragédia. Dessas tantas que as pessoas, às vezes, na motivação de tentar alcançar novas experiências, né? De viver um transcendental, algo que vai além da realidade delas mesmas, elas se propuseram a fazer algo que estava aí fora até da própria humanidade delas mesmas. E aí, quando a gente fala dessa questão de libertinagem e liberdade, ela causa até certa, vamos dizer assim, as pessoas às vezes se atrapalham em tentar diferenciar, né? É importante a gente entender o que é uma verdadeira liberdade, só assim a gente vai entender de que nós somos livres. Porque quando eles fazem essas experiências, né, nós somos livres, e declaram para a sociedade que nós temos direito disso e nós podemos fazer aquilo, elas não estão respondendo à pergunta crucial de que elas estão sendo livres do quê? É livres de um governo? É livre para fazer o que quiser? É livre para usar o corpo da forma como elas querem? Ou será que é apenas um desejo que elas têm no coração delas de colocar em prática algo o qual elas ainda não viveram? E aí, quando a gente olha a liberdade de um viés um pouco mais, vamos dizer, mais
correto, né? Mais inteligente, vamos dizer assim. Você olha a liberdade como um jeito de viver a vida de uma maneira verdadeira, usufruindo tudo aquilo que você teria direito, né? Essa seria a liberdade perfeita. Não é você fazer tudo o que você quer, mas é você fazer tudo aquilo que você pode fazer para ser plenamente, vamos dizer assim, plenamente usufruir de toda a bondade que você poderia ter acesso. E aí a gente entende isso no meio do cristianismo de uma maneira bem inteligente aí, que eu até comparativamente com outras formas de explicar, outras religiões que tentam explicar, talvez a do cristianismo seja a melhor aí para tentar endereçar esse assunto da liberdade. Porque, voltando à pergunta, né, lá do início, né, de que nós somos livres? E aí o cristianismo responde: nós somos livres do pecado. E aí você começa a perceber do que você está preso, né? E aí você começa a responder essa pergunta. Você não está preso a um governo, você não está preso a uma série de regras e de eventos, mas você está preso em algo que está intrínseco a você. E aí acho que a Sara quer complementar também um pouquinho dessa prisão. Pensando nessa ideia de liberdade e uma falsa liberdade que a gente vê aí, é engraçado, né? Porque você falou, as pessoas elas pregam a gente tem que ser livre, a gente tem que fazer o que. A gente... Tá dando pra ouvir, tá? Pelo que eu participar disso, trazendo a. Então, quando a gente vê as pessoas falando sobre liberdade, elas pregam essa ideia de fazer tudo o que elas querem. Mas isso é uma falsa liberdade, né? Porque você vê que elas não estão livres, na verdade, elas estão presas aos próprios desejos. Então, quando você vê uma pessoa que, não, eu sou livre para beber o que eu quiser. Então, a pessoa ela acaba sendo presa ao álcool, né? Então, a pessoa vive em prol daquilo. A gente está falando de casos mais extremos, né? Mas a pessoa acaba sendo presa a algo que, na cabeça dela, ela está fazendo por uma liberdade dela, né? E isso não é certo. Essa parte aí que você falou é muito interessante, porque as pessoas vão indo nessa batida de eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, e elas não percebem que aquilo que elas estão fazendo é o que está as prendendo, né? Então, quando você vê um show desse, o que leva as pessoas a irem lá? E mais do que isso, né? Tem um histórico. Então, as pessoas veem as coisas ruins acontecendo nesse show e elas ainda assim persistem em continuar indo como se elas realmente estivessem com algo dentro delas mesmas que precisasse de uma resposta. E aí o cristianismo ele dá essa resposta, né? Quando Jesus vira para os seus discípulos e fala: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando ele fala isso, essa liberdade é uma liberdade que ela é plenamente perfeita, no sentido de que você deixa de ser escravo do pecado e passa a ter um novo Senhor, passa a ter Jesus Cristo como seu Senhor. E as pessoas, às vezes, entendem mal até o próprio versículo, ou até a própria liberdade cristã. Porque fala assim, os cristãos se dizem livres, mas aí eles têm que se focar em determinadas regras comportamentais, amar o seu próximo, servir ao seu irmão, colocar a Deus acima de todas as coisas. E aí o mundo questiona de que será que nós somos verdadeiramente livres? E aí Deus nos dá a certeza de que nós somos livres quando a gente faz isso, porque a gente não está fazendo isso obrigado. É muito mais do que isso, né? A gente está sendo livre para fazer e para servir a um Senhor que nos quer bem. Então é aquela situação assim que eu gosto de trazer muito da mãe com o filho, né? Quando a mãe vira para o seu filho e fala: menino, não coloca o dedo na tomada. E aí o menino fica de olho naquela tomada, e aí ele vai para um lado, vai para o outro. Aí ele fala, não, vou meter o dedo na tomada aqui e vou desobedecer minha mãe. E aí ele coloca o dedo na tomada, toma um choque, e aí ele cai na realidade e fala, minha mãe não falou aquilo, não foi pelo fato de que ela queria me proibir de alcançar uma experiência que fosse transcendental, né? Que é tomar um choque. Mas ela queria o meu melhor, ela queria o bem para mim. Então, quando ela fala para eu não colocar o dedo na tomada, é porque ela sabe que eu vou tomar um choque e posso, né, vir até a falecer.
Então, esse exemplo ele é bem prático dessa situação, né, do show. As pessoas estão indo para o show numa experiência diferente, mas é uma experiência que faz mal para elas. É uma experiência que não agrega um valor, né, nem complementa a própria personalidade delas ou a pessoa que ela é. Mas aí, quando a gente vê em Cristo, né, uma bondade e alguém que nos quer bem, a gente não está seguindo aquilo que ele manda, né, amando o nosso próximo, ajudando o nosso irmão, não é por uma questão de obrigação somente, mas é uma questão de que, ao ajudar o meu irmão, eu estou ajudando a mim mesmo. E aí, nessa história, Deus nos querendo bem, Deus nos mostrando um caminho. E aí nós somos livres porque nós podemos fazer aquilo que o nosso Deus quer e fazer isso para a glória dele. Essa ideia, essa ilustração da mãe com o filho, eu acho que ela é uma das que mais é fácil da gente entender o que é viver debaixo da graça de Deus, né? Para quem não, enfim, quem não participa desse grande amor de Deus e não aceitou ele como Cristo, parece loucura, né? Não, isso aí não é liberdade. Vocês estão presos, tem que ir para a igreja todo domingo e tal. Mas é a liberdade de poder escolher e entender que o melhor para mim é estar debaixo da soberania de alguém que sabe muito mais do que eu. Então, o pai, quando ele vai e fala para a gente não fazer alguma coisa, porque ele sabe que aquilo ali vai ser ruim para a gente, não é porque ele está privando a gente de uma liberdade, ele está privando a gente de se machucar, de dar errado, porque ele já sabe no que aquilo vai dar, né? Então, quando a gente vê dessa perspectiva, Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele sabe não só o nosso futuro, como o nosso presente e o nosso futuro. Errou! O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então, ele sabe as coisas que vão acontecer, ele sabe o que é melhor pra gente. Então, confiar nele e entregar a nossa vida para ele, acreditando que ele vai fazer o melhor, é a maior liberdade que a gente pode ter, né? Exatamente, Sara. É uma liberdade que a gente pode nomear de plena, né? Ela é suficiente, ela é completa. Não é uma liberdade que deixa a desejar, como se a gente tivesse que complementar a liberdade de Deus. A gente falasse assim, não, eu me entreguei para Deus, mas eu ainda vou me colocar diante de situações que o desagrade porque a obra dele não foi completa. Mas não, a obra dele é tão completa que tudo aquilo que você precisa estar diante dele. E aí, o meu conselho, talvez, para essas pessoas que procuram essas experiências diferentes, aí não vai só em um show diferenciado, mas vai em entrar em, por exemplo, festas onde a própria pessoa humana ela é desvalorizada, a mulher, então, ela é desvalorizada, o ser humano ele é submetido a drogas, a álcool, e aí as pessoas realmente se perdem ali de uma maneira que elas não lembram nem o que elas fizeram no dia seguinte, diante dessas experiências diferentes que elas passaram. Às vezes volta um sentimento de constrangimento, de vergonha, que sempre fica após uma sensação, né, passar por essas circunstâncias. E aí, o meu conselho é, volte-se para Cristo, né? Veja Cristo. Porque ao olhar para Cristo, tudo isso que você acha que é necessário, assim, eu preciso muito me embriagar, eu preciso muito vender o meu corpo, eu preciso muito estar com vários rapazes ou com várias moças, esse desejo está aqui em mim, eu não consigo me livrar dele. Ao se voltar para Cristo e ver o amor dele, todo esse mal, ele consegue ser aquilo que a gente chama de redimido, ele consegue ser transformado. Então, a gente para de querer algo que está nos fazendo mal, porque é uma natureza nossa, querer algo que nos faz mal, para querer algo que nos faz bem. E essa bondade, ela é que nem o menino da tomada. Ele vai olhar para a tomada e aí ele vai lembrar das palavras da mãe dele e ele não vai tocar na tomada. Ele não precisa levar o choque. Para aqueles que nunca se meteram numa situação como essa, né? Vocês não precisam tomar esse choque para saber que vai dar choque. Mas uma vez que vocês já tomaram esse choque, vocês também não precisam se envergonhar, porque esse Cristo ele é capaz de perdoar, ele é capaz de redimir a gente, né, desse pecado, e aí a gente consegue, através da obra dele, entender todo esse caminho que ele é um caminho bom, é um caminho que nos
nos mostra aí, a bondade de Deus e nos direciona para uma luz que nos quer bem, que vai agir através de nós para a glória de Deus. Então, essa aí é a minha fala, minha participação especial aí no vídeo de Trazendo a Luz. É isso aí, galera. Essa liberdade que a gente está falando aqui, e é algo que a gente sempre comenta em todos os vídeos, né? Sobre esse amor que Jesus ele nos oferece. Que essa falsa liberdade que a gente vê em tantas coisas que são dadas como boas, festas, bebidas e tantas coisas que nos fazem mal, ele é só isso, né? São coisas falsas que dão um sentido de liberdade passageiro, que no outro dia, como o Evandro falou, as coisas não são boas, né? Você bebe tanto na noite passada que quando você acorda você não lembra o que você fez. E então, aceite esse convite no seu coração. Se você está aqui nesse vídeo até agora é porque algo mexeu contigo, algo fez você refletir e pensar que talvez a vida que você esteja levando agora com uma falsa liberdade não esteja te fazendo bem. Então, aceite esse convite de ter Jesus no seu coração para ele dar essa liberdade verdadeira e plena que a gente tem falado aqui. Só deixar essas palavras de incentivo, que você ainda se sente preso, né, e se sente com esse sentimento de que está no caminho errado, ou não, ou você está fazendo as coisas erradas e você acha que está tudo certo, aí fica esse alerta de que é uma falsa liberdade. Na verdade, cada vez que você passa mais tempo nesse caminho, ele vai te sugando, vai sugando suas energias, e ele não vai te acrescentar nada de positivo. Então, o transcendente que você tem que correr atrás, né, que nós temos que correr atrás, é um transcendente de viver a verdade de Deus, né? Ele é esse transcendente, né? Ele é aquele que supera toda essa realidade. E não são as drogas, o álcool ou qualquer outra coisa deste mundo que nos vai levar a uma experiência realmente fora da realidade humana, mas sim aquele que já está fora da realidade humana, que é o nosso Deus. É isso, galera. Se você quer conversar um pouquinho mais sobre o que a gente conversou hoje, vai lá no nosso Instagram, @trazendo_Luz. Consegui falar, eu sempre bugo nessa parte. Chama a gente lá no direct, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre tudo que foi falado aqui. Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!